aqui, tá bom? É, Bom, é um testemunho, é um empenho de fé e que eu quero trazer para os irmãos, para a família. É algo muito profundo que Deus está falando ao meu coração, especialmente para esse tempo da nossa vida, esse tempo agora que nós estamos vivendo da nossa vida, esse momento da humanidade, e sabendo que esse ano será um ano assim de muita perplexidade, um ano de muitos desafios em termos de conceitos, aquilo que a humanidade, o mundo vai estar vivendo. E talvez, graças a Deus, a gente tem falado isso há algum tempo e as coisas só estão se confirmando. E o Brasil vai ocupar um lugar de destaque como nunca antes na história. O Brasil, é bom você saber que o Brasil já foi o palco de toda forma de expectativa da humanidade. Houve um tempo em que toda a humanidade olhou para cá e disse: esse é o novo mundo. Houve um tempo em que a humanidade olhou para cá e disse assim: aqui é o berço de uma nova civilização. O mundo creu nisso. E o tempo vem passando. Deus fez uma promessa. O mundo cristão creu. O mundo cristão, quem creu isso não foi o mundo pagão. O mundo cristão, reformado e romano. Toda a cristandade do mundo veio para cá crendo que aqui era o berço de uma nova civilização. Que aqui a humanidade estaria recomeçando. E isso aconteceu no tempo do maior colapso cultural, religioso, histórico da humanidade. Muitas coisas aconteceram, muitas revoluções, muitos transtornos, entre o ano de 1500, que a humanidade tinha chegado ao seu fim, a humanidade colapsou. O mundo conhecido, histórico, civilizado, colapsou. O mundo achou que tinha acabado, que não havia mais esperança. Aí descobriram que havia uma parte do mundo não contaminada, pura, e que poderia ser berço de um novo tipo de gente. Só que junto com isso vieram outros interesses. E em lugar de recomeçar, vieram para cá cometer os mesmos erros e equívocos e trouxeram o que de pior havia na religião cristã. E usaram a possibilidade de um novo mundo para de novo explorar a escravidão, a desigualdade, a inimizade entre irmãos. E a gente vem vivendo esse transtorno. E agora, de novo, a humanidade está colapsando. A humanidade está vivendo um colapso econômico, financeiro, social. Um total e absoluto desentendimento. Os países estão comprando uns aos outros descaradamente. Descaradamente. Agora não é mais o comércio das mercadorias. Agora as nações estão sendo negociadas. Descaradamente. Descaradamente agora não é o interesse de um povo, mas é o que ele representa como interesse comercial. Descaradamente. Enquanto era só o povo, ninguém fez nada. Mas quando entrou no limite do comprometimento comercial, então todo mundo quer fazer tudo. E resolver. Porque as pessoas podem ser comprometidas, mas os interesses não. E isso estava na Bíblia. Nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, o interesse principal da humanidade seria comercial. Aquilo que o dinheiro pode comprar e vender. Não é mais o poder bélico, não é mais o poder cultural, não é mais o poder artístico. A última besta, ela compra e vende almas. Não interessa a história que você construiu, não interessa o quanto você suou para construir sua empresa, não interessa quantas noites você ficou sem dormir, não interessa se o seu filho acha que foi abandonado porque você estava cuidando da empresa para salvar a família, não interessa nada disso. Lá no fim de tudo, quem pode salvar a sua empresa vai colocar um preço nela e saber se você quer receber para ele resolver isso com
Dinheiro. E se você puder ficar lá para fazer propaganda bem, se você puder sumir, melhor ainda. Não vai ter respeito pela sua história, não vai ter respeito pelas noites sem dormir, não vai ter respeito pelas úlceras que você tem, não vai ter respeito pelo choro que seu filho chorou enquanto você estava sinceramente acreditando que estava construindo alguma coisa para a família. Não vai ter respeito pela sua arte, se a sua arte custou para você, se você canta porque você ama, se você escreve porque você gosta. Esquece. Esquece. O assunto é outro. E, de novo, essa semana agora nós estamos celebrando o fato de que, novo, o Brasil está no centro do maior acordo comercial da história da humanidade. De novo, é o Brasil que está sendo o eixo de um arranjo comercial para quebrar a oligarquia, o poder e o controle dos maiores poderes do mundo. De novo. Então vai ser um ano tenso, nervoso. Você fica esperto. Zero escrúpulo. Vai ser um ano que ou você está firmado nos seus valores, ou você vai ficar chocado com a falta de ética, a falta de respeito, a falta de escrúpulo que vai ser revelada. Não desespere de você ver pessoas que você imaginava ser as coisas assim, mais envolvidas em situações que você nunca imaginou que elas pudessem estar envolvidas. O que podia ser abalado, será abalado. Então, só existe uma coisa que pode encarar tudo isso. Não é uma boa pregação. 1 Coríntios 13 não será uma boa mensagem. Um milagre não pode resolver esse problema. Se você está achando que sua casa precisa de um milagre, esquece. Esquece. Se você acha que sua casa está precisando de uma doutrina, você encontrar um bom conselheiro, alguém que vai lá e te dá o bizu, a regra, fala, ó, daqui para frente, segue o manual e está resolvido. Esquece. Se você acha que são os problemas resolvidos, um prato de comida, você acha que se tiver comida para todo mundo, roupa para todo mundo, entendeu? Esquece. Porque nada disso se aproveita se não tiver amor. Só tem uma coisa que pode devolver esperança para a humanidade. Não é uma boa mensagem, não é um bom culto, uma boa liturgia, um bom louvor, um hino bem cantado, uma doutrina bem explicada, um milagre bem realizado e um problema bem resolvido. É o amor. É a pessoa em quem a gente vai sendo transformado. É a pessoa que você se torna. É a sua liberdade. É a sua liberdade de se tornar uma pessoa tão bem resolvida que você não depende mais da circunstância. Você não depende mais da casa que você mora, da comida que você come, da roupa que você veste, do casamento que você fez. Você não depende mais de um filho que te obedece. Você não depende mais de uma mulher que te respeita. Você não depende mais de um homem que te honra. Porque agora você conhece o amor. Você está livre. Você está livre para corrigir um filho sem ter medo de que ele vai te desobedecer ainda mais. Você está livre para encarar um homem que te agrediu a vida inteira, porque você não tem medo do que ele possa fazer. E você não tem medo de dar uma direção para sua casa simplesmente porque a sua mulher vai ficar mais nervosa. Porque enquanto tiver medo, o amor não se aperfeiçoa. Então não é o problema que compromete o amor. Não é a falta da comida, não é a falta do milagre e nem uma pregação ruim.
Sabe qual é a única coisa que impede que a gente amadureça em amor? O medo. Porque o medo é a expressão mais básica de quem quer ter o controle. Sabe o que o medo diz? Que eu acredito no controle. O medo diz que eu acredito na minha capacidade. O medo diz que eu ainda continuo acreditando em certo e errado. Sabe o que o medo quer dizer? Que eu continuo sendo uma pessoa crente. De que se eu fizer a coisa certa, vai dar bom. E se alguém fizer a coisa errada, vai dar ruim. Você entendeu ou não? Então eu vou te mostrar aqui, baseado nisso, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Você vai ler agora, que é o texto que Paulo está escrevendo aos Coríntios. A carta aos Coríntios, que Paulo está falando do amor, agora passa a apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente. Sabe qual é o caminho excelente? Vou te falar o que é o caminho excelente. O caminho excelente não é as contas pagas. É paciência. Dá um glória aí, ó. Porque se o tempo está passando, e quanto mais crente você fica, mais impaciente você é, mais ansioso você é do futuro, então eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é o seu mal? Você é crente. Entendeu não? Porque sabe qual é o caminho mais excelente? O amor é paciente. É longânimo. O amor só pensa o bem. Então a pessoa apresenta para você o capeta. O capeta. O demônio. Você fala, gente, ele parece com o Lúcifer. Aí o capeta vem demônio para você e fala assim, você não era o Lúcifer? Quem sabe? Ele não lembra. Posso ouvir um amém, irmão? Posso ouvir um amém, irmão? Posso ouvir um amém, irmão? Eu não preciso de ninguém. Não me ajude a ver que o meu irmão não presta, porque eu estou fazendo um esforço desgraçado para ter esperança a respeito dele. Não me ajude a falar que um cara é bandido, é ladrão, vai arrebentar com todo mundo, vai destruir minha casa, vai levar os trem que eu gosto, vai matar minha família. Não me ajude, eu não estou precisando dessa ajuda. Eu não estou precisando de ajuda para ser cruel. Eu não estou precisando de ajuda para ser cínico. Eu não estou precisando de ajuda para ser desconfiado. Não me ajude. Glória a Deus. Agora, você quer me ajudar a ter esperança? Ter paciência? Ter longanimidade? Falar o seguinte, eu acho que esse cara aí pode ser meio ruim, mas qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar para a destruição de ser completa. Glória a Deus. Amém? Tem um amigo meu que a gente estava conversando e o pessoal pressionando ele. Não, tem que dar um chega na sua sogra. A sogra dá um basta na situação. Ela é muito amorosa com todo mundo e dada como boba, né? Porque ama todo mundo, entrega todo mundo. A gente perguntou, não, mas você já conversou com ela? Ele falou assim, irmão, minha sogra, se o Satanás chegar na frente dela, ela abraça o Satanás e ora a Deus para perdoar o Satanás ainda. Então tem gente que é amoroso nesse nível, né? Por quê? 1 Coríntios 15, 19. Porque se é só para essa vida que você espera em Cristo, você é a mais infeliz e miserável de todas as pessoas. Então você sabe qual é o pior tipo de gente que nós podemos encontrar no mundo? Sabe qual é o pior tipo de gente? Sabe qual é o pior tipo de gente que habita o planeta? Os crentes. É os crentes.
Porque os crentes que têm a mania de achar que eles acertaram no culto, eles acertaram na doutrina, eles fizeram a obra e agora Deus está na obrigação de satisfazer a expectativa deles. Ninguém aguenta um crente quando ele está certo. Não tem jeito. Porque é Paulo que está dizendo. Então, ou nós nos tornamos, eu acabei de ler aqui, ou nós nos tornamos a esperança do eterno, ou você vai ser a pior expectativa do futuro. Vou falar devagar. Ou você é a esperança do eterno, ou você é a pior expectativa de futuro. Então, não transforme sua esperança de eternidade em expectativa de futuro. Não confunda a convicção que você tem do seu eterno com a possibilidade que você tem de futuro. São duas coisas que não se misturam. E eu estou te dando esse testemunho, porque eu quero encerrar meu testemunho falando sobre isso. Lembrando de João 3,16. Já coloca aí para mim, Daniel, 1 João, eu vou falar João 3,16, mas você coloca 1 João 3,16. E João 3,16 diz assim, porque Deus, diga comigo, por quê? Amou o mundo de tal maneira. Então, te explicar. Faltou planejamento? Não, fala para mim. Faltou planejamento? Faltou organização? Faltou. No fim deu ruim porque o jardim do Éden estava desorganizado. Deu ruim porque o jardim do Éden fez uma dívida, o Adão fez uma dívida. Foi isso que deu ruim? Não foi. Faltou planejamento. Deus desorganizou. Deus pegou o barro errado. Se em vez de ele tivesse usado o barro lá do Éden, ele tivesse usado o barro do Goiás aqui, tinha dado bom. O trem está dando ruim porque é o barro do Goiás. Está dando ruim porque o seu marido é barro lá daquele lugar ruim que só sai gente que não presta. E se não fosse você, ninguém salvava esse homem. Então, é isso. É o barro da sua mulher que deu defeito. É essa composição química de onde ela vem. O problema é a sogra, é o sogro, é a escola, é a tradição. É a substância, fala para mim, é o passado. É o passado que está atrapalhando tudo. Não, não é o passado. É o presente. Não, não é o presente. É o futuro, também não é o futuro. Sabe o que está comprometendo tudo? A ignorância a respeito do nosso eterno. Porque o Evangelho nunca foi para corrigir as coisas do passado. Nunca foi para fazer as coisas do presente funcionar. E nunca foi para garantir as expectativas do futuro. O Evangelho sempre foi para formar a pessoa eterna. De modo que qualquer que seja a situação, de modo que você preso numa cadeia injustamente, ou você sentado num trono com poder de fazer tudo o que você quer, você não se transforma noutra pessoa. Você não tem outra motivação. Se você for enfiado dentro de uma cela injustamente, se você estiver pagando por um crime que você não cometeu, ou se você estiver usando um direito muito além da sua capacidade, você não virou outra pessoa. Você é uma pessoa paciente, longânima, cheia de esperança, de bom trato, alegre, contente e que continua entregando a mesma coisa que você entregaria se a situação fosse totalmente o contrário do que você está vivendo. Você não depende da circunstância. Você não depende da forma como você está sendo tratado. Você não depende do recurso que você conta. Você não depende do dinheiro que você ganha. Você não depende da empresa que você administra. Você não depende do lugar que você mora. Você não depende da roupa que você veste. Não depende da comida que você come. Você é livre. Você é a própria eternidade. Ninguém compromete a sua disposição. Ninguém faz você desanimar.
E eu fico olhando para Deus. Tudo caprichadinho. Tudo arrumado. A mesa posta. As cadeiras tudo no lugar. O jantar servido. Aquela coisa mais linda. Maravilhosa. Um jardim. Vem duas antas. Criado a imagem dele. Um homem e uma mulher. Perfeitos. Um de dentro do outro. Um de dentro do outro. Carne da carne, sangue do sangue. E bagunça tudo. Rebenta com tudo. Desgraça tudo. Submete a humanidade inteira à maldição. Nada funciona mais. Tudo que era amigo virou inimigo. Leão e cordeiro pastavam junto. Agora um tem medo do outro. Um come o outro. Agora tem verme, tem doença, tem erva daninha. Ficou tudo complicado. Uma coisa que podia ser leve, um trabalho que podia ser prazeroso, agora é suor, canseira. Agora você semeia um trem achando que é uma coisa e é outra totalmente diferente. Você passa anos ali esperando, fala, vai dar trigo, e a desgraça é joio. É joio, presta para nada. Fogo, desgraça. O que aconteceu? Aí sabe o que a Bíblia diz? Que ele amou o mundo de tal maneira que mandou para cá o filho dele. Aí veio o filho dele, puro. Não é meu filho, não. Não é o meu filho. Nem é o filho do seu Paulinho, da dona Rízia. Não. Filho sem pecado, puro. Um cordeiro sem mancha. Imaculado. Cheio de poder. Criador. Estava lá antes de tudo. Aí ele manda o filho dele para essa bagunça. Se a gente pensa agora, agora não vamos ver quem é que manda. Sabe quem vai vir para cá agora? O Filho de Deus. Ele vai salvar nós. Ele vai enquadrar o Herodes. Ele vai mostrar para Pilatos quem é que manda. Diabo? Passar longe. Não. Meu Deus. O que não está funcionando? O que Deus ainda não entendeu? Ele manda o filho dele para cá e o cara mais perto dele, o Pedro, o primeiro que ele chamou, o cara. Meia hora de conversa, ele tem que virar para o Pedro e falar assim, dá para você ficar um pouquinho longe de mim, Satanás? Dá para você passar 10 minutos sem dar um palpite que me leve a pensar que eu estou aqui para resolver o seu problema? Dá para você dar uma folga e de querer fazer eu pensar que eu estou aqui para me poupar? Dá para você dar uma distância e parar de querer me ajudar? Resolver meu problema? Dá para você só chorar comigo? Não, e você acha que estava ruim? Foi ficando só pior. Só pior. Aí o Filho de Deus foi parar preso injustamente. Morreu pelado, crucificado. Os problemas que a gente achava que ele ia resolver ficaram todos. Todos. Tudo ficou. Porque ele amou o mundo de tal maneira para nos ensinar o quê? Amar. Haja o que houver. Haja o que houver. Se a pessoa se tornar diante de você a própria encarnação do Satanás, você continua amando. E amar não quer dizer que você vai fazer o que ela quer, pelo contrário. Porque agora amando, você está livre para fazer, às vezes, exatamente o que ela não quer. Porque antes não. Sem amor, você está obrigado a fazer o que ela quer.
Pior ainda, às vezes, sem amor, você está obrigado a fazer o que ela precisa. Agora não, agora você está livre para não fazer nem o que ela precisa, nem o que ela quer, e nem para atender os direitos. Agora você está livre para oferecer para ela o que o amor pode oferecer. Agora coloca lá 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que Ele nos amou e deu a vida por nós. Sabe o que quer dizer que você finalmente encontrou o amor? Quer dizer que agora, haja o que houver, ainda que você está sofrendo a pior das injustiças, ainda que tudo deu errado, ainda que não está nada funcionando, ainda que se organizou direitinho para a coisa rodar redondo, haja o que houver, você vai continuar o quê? Amando. Sabe por quê? Porque a única coisa que pode salvar a sua família, sabe o que é a única coisa que pode salvar a sua família lá no fim? Não é o plano de saúde. Não é a cura do câncer. Não é a casa. Não é o dinheiro da empresa. Sabe o que pode salvar a sua família lá no fim? É que eles aprenderam com você a amar. Haja o que houver. De tal maneira que haja o que houver, você vai continuar o que é? Amando. Às vezes ouvindo, às vezes sendo paciente e às vezes corrigindo. Às vezes fazendo o que a pessoa precisa e às vezes fazendo exatamente o que ela não quer. Porque a única coisa que vai guiar você não é a necessidade, não é o interesse e nem o direito. O que vai guiar você? O amor. Porque agora você está livre. E sabe por que você está livre? Porque você não tem mais medo. Você não tem mais medo de perder. Você não tem mais medo de oferecer uma referência para o seu filho e ele ficar tão nervoso que ele vai sair correndo aqui, vai pular numa janela e tirar a própria vida. Você não vai ter medo. Sabe por quê? Porque você vai descobrir que se não for a fidelidade de Deus, você não é capaz de impedir que isso aconteça. Você não é capaz de impedir que o seu marido traia você. Você não é capaz de impedir que a sua mulher nunca mais goste de você. Você não é capaz de impedir que os seus filhos te desobedeçam em tudo. Você não é capaz de impedir que tudo dê errado. Por mais organizado que você tenha sido. Agora você é capaz de uma coisa: continuar amando. E essa é a única coisa que com toda segurança você pode oferecer para a sua família. Haja o que houver, você não perdeu a esperança. Haja o que houver, você não saiu do seu lugar. Haja o que houver, você não usou o comportamento de ninguém para justificar o seu comportamento. Haja o que houver, você nunca se explicou no que o outro está fazendo. Você só se explicou no quê? No amor. Porque caso contrário, irmão, eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é o tipo de gente mais infeliz do planeta? Os crentes. Um cara que estiver adorando um Deus errado, ele não é tão infeliz quanto o cara que tem expectativa no Deus certo. Porque um cara que está adorando o Deus errado, está na conta dele. Ele assumiu o risco. Mas você, podendo conhecer o Pai de Cristo, continua fazendo dele o seu Deus, é muita infelicidade. Uma coisa é você ser enganado por uma mentira. Outra coisa é você se enganar a respeito da verdade. Vou falar bem devagar. É muito triste alguém ser enganado por uma mentira. Mas sabe qual é a maior infelicidade? É você se enganar a respeito da verdade.
Não se engane a respeito da verdade. E aí, não vai fazer a menor diferença se alguém está enganando você com a mentira. Glória a Deus. Amém. Aí você não vai sofrer quem está mentindo para você. Porque você não está enganado a respeito da verdade. Aí quem quiser mentir para você, que minta. A conta ficou baixa. Amém. Glória a Deus. É o amor. Quem quer liberdade aqui? Amém, Jesus. A liberdade de quem conhece a verdade. Seguindo a verdade em não há verdade se não for em amor. Não há verdade na coisa bem feita, não há verdade na coisa... Então, uma coisa bem organizada não é mentira. Um plano bem feito não é mentira. Um negócio bem realizado não é mentira. Uma pessoa saudável não é mentira. Mas pode não ser expressão da... Só é expressão da verdade aquilo que traduz o seu amor. E não o seu medo de que uma mentira pode destruir você. Se você ainda tem medo da mentira, é porque você ainda não conheceu o valor da verdade. Se você tem medo de alguém estar mentindo para você, a gente viveu uma coisa tão curiosa lá em casa, eu acho que eu posso contar isso. Na véspera de vir embora, a Bebel deixou em cima de um móvel lá o anel que ela ganhou da minha mãe. Minha mãe tinha uma aliança de brilhante inteira. E eram brilhantes assim, porque meu pai era joalheiro, então foi tudo escolhido um por um. Aí minha mãe, antes, foi lá, pegou a aliança, para você ver o tamanho da aliança, dividiu em 3 e repartiu para as netas lá e fez uma meia aliança para cada um. A Bebel guardava isso. Aí tinha lá um outro anel que ela ganhou também, os 3, tudo dela lá, estava lá. Na noite, véspera de ir embora, arrumando os trem, cadê o trem? E lá em casa, aqui em casa, todo mundo que me conhece é assim. Eu ligo para o cara do ar-condicionado e falo assim, ó, a chave está em tal lugar, você entra para o lugar tal, essa porta nunca está trancada, você vai lá, porque nós não tem tempo para ficar acompanhando o serviço não, meu amado. O trem, parada é outra. O trabalho é outro. Jardineiro. E aí, é o que já era ladrão, o que roubava, o que matava, esse é o exército de glória a Deus. Não. Porque é só, o nosso povo é formado assim, amém? Ou tem alguém aqui que é diferente? Hã? Ou tem alguém aqui que não tem algum crime nas costas para confessar? Qual que é a diferença? Bobagem, que tudo é ficha. Tudo aqui tem ficha corrida, tem BO. Amém? Vamos simplificar? E olha que quando vai subir no nível, o grau de sofisticação é maior ainda, porque um tem que arrombar uma porta, o outro não. Mas chegando num nível de trato assim, que o cara já sabe, 3 para a direita, 5 para a esquerda, ele não tem que arrombar nada não. Ele atravessa a parede. Que bobagem. Que ilusão. Resultado, cadê a caixinha? A culpa, o sentimento, foi o cara do ar-condicionado, foi o jardineiro, que podia ser todo mundo. Quem entrou, até onde é que ele foi, aquele trem, menino dormindo, o trem só piorando. De repente, do nada, num lugar improvável, o cara já estava quase desistindo, levanta um pano, num lugar nada a ver, a luz voltou o espírito. E o choro. Mas não foi o choro de ter encontrado. Foi o choro do sentimento sentido. Eu vi a dor dela. Eu vi a dor dela de ter desconfiado. Eu vi a dor dela de pensar que alguém podia ter roubado. Essa dor é muito maior.
Essa dor, meu irmão, e é essa dor que o diabo quer que você sinta. Essa é a dor que o diabo quer que você sinta. Quando você podia ter amado, você desconfiou. Quando você podia ter entregado, você protegeu. Ele não quer que você sinta a dor de quem foi roubado. Ele quer que você sinta a dor que lá no fim sobrou na sua mão o que podia ter sido entregue. Porque isso está desperdiçado. Se alguém roubou, está utilizado. Mas aquilo que você protegeu está perdido para sempre. Aquilo que não foi devidamente entregue está completamente arruinado. Amém? Glória a Deus. Vamos contar aí do que está acontecendo. Amém.